Olá pessoal, aqui é o professor José Geraldo e vou fazer agora uma revisão sobre a parte de importação de arquivos externos. O Excel evoluiu muito nessa parte, é extremamente fácil hoje a gente obter dados externos, né? Então esses dados são muito importantes, esse comando é muito importante, porque é comum nas empresas terem trocas muito grandes de informações. E isso, o que acontece? Se eu tivesse que digitar tudo novamente, perderia muito tempo, custaria muito caro e muitos erros ocorreriam. Agora, com a importação de dados, uma empresa pode enviar para outra, por exemplo, um arquivo num determinado padrão, que nós chamamos padrão texto ou padrão CSV, que são aqueles arquivos separados por vírgula, ou outros tipos de arquivo que a gente pode trazer importando de base de dados, etc. Nós vamos fazer a parte básica para a gente aprender o que é muito comum dentro das organizações, é você receber um arquivo do padrão TXT ou CSV. TXT é o que nós chamamos de arquivo texto e CSV ele é chamado de Common Separated Value ou arquivo separado por vírgula, né? No Brasil a gente usa ponto e vírgula porque o nosso sistema decimal é diferente dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos a vírgula dos centavos, por exemplo, para eles é ponto, para nós é vírgula. Então tem esse pequeno ajuste para ser feito. Como é que eu faço uma importação de dados? Bom, a primeira coisa, eu preciso receber esse arquivo, né? Então aqui no meu caso eu já recebi um arquivo que ele chama criando, tá vendo? Eu vou entrar nele, ele é um arquivo TXT, em que eu tenho aqui o centro, a data, o ano, a semana, todos esses dados, e você vê que eu tenho muitos dados, que se eu fosse digitar tudo isso, eu ia perder muito tempo, né? E eu preciso saber aonde está esse arquivo. No meu caso, ele está na pasta Downloads. Então, se você receber um arquivo, você tem que baixar e saber onde ele está na sua pasta. Ele pode estar, por exemplo, no Mackenzie na pasta Temp, na sua computador em outra pasta e assim por diante. E aí, o que acontece? Se eu vou fazer uma importação de dados, que guia eu vou procurar? Eu vou procurar na guia dados, o que é uma coisa mais lógica, né? E aqui, tá vendo? Tem como eu posso obter dados. Tá vendo? Aqui a gente tem uma série de dados. Tá vendo? Eu posso trazer de arquivo, de um outro Excel, um texto CSV, XML, JSON, PDF e assim por diante, como eu tenho outras opções aqui que você talvez, quando for trabalhar, vai utilizar. Agora, se a gente quer um arquivo de texto ou CSV, o que, que eu faço? Eu clico aqui e venho em texto CSV. Muito bom. O que, que ele vai fazer? Ele vai perguntar para você aonde está esse arquivo. Por isso que a gente precisa saber em que local está o meu arquivo, né? O meu arquivo, por exemplo, ele está aqui em Downloads. E aí eu vou procurando esse aqui, tá vendo? Criando, que é o que eu quero. E aí eu simplesmente vou clicar em importar. É somente isso que a gente faz. Antigamente a gente tinha que saber uma série de coisas, levava muito tempo. Talvez se você tiver uma versão mais antiga do Excel seja assim. Mas perceba, todas essas informações aqui já estão. O Excel consegue detectar sozinho e fazer. Você não tem que fazer mais nada aqui. Ó. E você já está enxergando que o arquivo está perfeito. Ó. Ele está colunado, tudo corretamente. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou clicar em carregar. Ok? Essa parte de consulta e conexões ele vai trazer, quantos mais você tiver feito, ele vai aparecer para você, mas você não precisa dela, ele só está mostrando porque a gente pode alterar esses arquivos, mexer em algumas coisas, fazer uma série de coisas, mas você só tinha que importar, você já importou. Então você vem aqui e fecha, pronto. A sua importação está aqui, ó. Se você for procurar, né, a gente vai ter, ops, deixa eu aqui no modelo de planilha. Tá vendo aqui, ó? A gente vai chegar aqui e vão ter todos os arquivos aqui até a última linha dele, que é a linha 17.000 e cacetada, né? Então, tudo isso você fez em alguns segundos, né? Depois você simplesmente vai pedir para salvar esse arquivo, né? Numa pasta com o nome que você quiser e tá tudo resolvido, ok? Então, essa é a parte importante, é como a gente deve importar o arquivo. É muito simples, ok? Bons estudos e até mais.